Olá para você que nos acompanha. A Câmara de Vereadores e a Faculdade Católica de Pouso Alegre realizam no dia 4 de junho mais uma edição do Café Filosófico, um bate-papo que reúne especialistas em filosofia para debater o homem e a sociedade contemporânea. O Café Filosófico será transmitido ao vivo pela TV Câmara. E para falar um pouquinho sobre o café, a gente recebe hoje o professor Adriano Geraldo Silva, palestrante que conduzirá o café. Meu nome é Adevanir Vaz e o Câmara Entrevista está começando. Seja muito bem-vindo, professor. Vamos conhecer um pouquinho da formação do professor. Adriano Geraldo é graduado em Filosofia e Teologia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, onde atualmente é professor do curso de Bacharelado em Filosofia, no qual leciona principalmente as disciplinas relacionadas à filosofia moderna e contemporânea. Desde a graduação a sua pesquisa concentra-se nas relações entre filosofia, cultura e religião. Ele está concluindo um mestrado também em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Juvenal Savian Filho. O tema de sua pesquisa acadêmica é a leitura nietzschiana do cristianismo em suas considerações historiográficas e culturais. Atualmente, seus estudos e sua pesquisa concentram-se em filosofia da religião e filosofia contemporânea, detendo-se de modo especial na filosofia crítica dos séculos XIX e XX, nos pensadores Nietzsche, Feuerbach, Emil Cioran e Martin Heidegger, que é justamente o pensador que dará o tom do próximo Café Filosófico. Professor, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor explicasse, para o telespectador que está em casa, que não está muito familiarizado com o Café Filosófico, do que se trata um Café Filosófico? Sim. Boa tarde a você, a todos os telespectadores. É uma grande alegria estar aqui. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar com vocês, participando e falando um pouquinho sobre a nossa temática e sobre o nosso Café Filosófico. O Café Filosófico ele tem por objetivo propiciar uma reflexão fora dos muros acadêmicos, que não se restringe apenas ali à sala de aula, a uma linguagem mais dura, mais seca, própria do ambiente acadêmico, de pesquisa, e tende justamente a possibilitar com que toda a sociedade se aproxime da filosofia. O objetivo do Café Filosófico é apresentar uma determinada reflexão sobre uma determinada temática, fazendo com que as pessoas então tenham contato com a filosofia e ao mesmo tempo fazendo com que a filosofia também fale para a vida delas. O objetivo do café é justamente esse. É um momento descontraído, um momento de conversa, não apenas um momento de aula ou de uma palestra, uma conferência, mas de uma conversa, um diálogo mesmo bem descontraído e partindo de reflexões, partindo de filósofos, pensadores que possam contribuir em algumas questões que são questões de suma importância para a nossa vida cotidiana, para a nossa contemporaneidade. Bom, e o pensador que vai nortear aí os debates, as reflexões nesse café, é o pensamento de um alemão que é considerado um dos expoentes, um dos maiores expoentes do pensamento alemão, do existencialismo. É o Martin Heidegger. Gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre a filosofia do Heidegger para a gente. Sim, a filosofia do Heidegger ela é uma filosofia um tanto quanto complexa. Os textos dele são textos muito densos, até difíceis mesmo de ser interpretados. No entanto, ele tem um pensamento que é um pensamento muito válido para o nosso tempo, para o nosso período, justamente porque ele parte da ideia da situação existencial do homem contemporâneo. Basicamente, o pensamento de Heidegger ele se divide em dois momentos. Um primeiro, Heidegger, quando ele faz o que se chama analítica existencial,
ele analisa, observa o ser humano a partir de 3 pontos: ser no mundo, ser com os outros e o ser para a morte. Seriam 3 formas de relação entre o ser humano, o mundo e os outros e consigo mesmo. E essas 3 relações é que configuram, então, o caráter típico do ser humano. E o segundo Heidegger, o segundo momento do seu pensamento, que se situa a partir da década de 30, mais ou menos, ele aí procura discorrer sobre a história da filosofia ocidental. Aí ele deixa a analítica existencial um pouco de lado e passa a pensar como que a história, ao longo do seu desenvolvimento, desde lá dos gregos antigos até os dias de hoje, forma a história da técnica e da ciência. E aí está a grande questão que é também central para o nosso café. O nosso tempo é o tempo marcado pelo espírito da técnica e pelo espírito da ciência. E justamente essa característica dos nossos dias é que conduz o homem a um possível vazio existencial, justamente porque ele aborda questões das mais variadas possíveis, mas acaba esquecendo aquilo que é essencial para ele, para a existência dele. E aí era nesse ponto que eu já ia entrar, que é exatamente sobre essa afirmação, né? De que existe um vazio existencial no homem contemporâneo. A partir de que, no que a gente pode se basear para fazer essa afirmação, né? De que existe esse vazio existencial. Sim, é interessante porque, inclusive, um dia eu estava falando com meus alunos de um curso de extensão sobre o vazio e eles até questionaram, mas cada um não se preenche daquilo que melhor lhe cabe, né? E pensando bem, observando o homem contemporâneo, parece que ele é muito repleto de coisas, né? Muito cheio de atividades, de sonhos. Então, onde está o vazio que Heidegger fala, né? Nós vamos perceber e entender esse vazio que Heidegger afirma, anuncia, quando nós olhamos primeiramente no primeiro Heidegger, quando ele fala daquela relação do homem com o mundo e com os outros seres humanos, ele vai falar que o grande risco do homem é se encher demais dessa relação, tanto com os objetos, com o mundo, quanto com outras pessoas, e acabar perdendo a sua própria identidade, ou se tornando mais um no meio da multidão, né? Ele até usa um termo em alemão, que é o Das Mann, que é alguma coisa bem indefinida, né? É mais um no meio da multidão, no meio do povo, né? É um risco que ele fala, que ele afirma, porque observando a nossa história, o nosso contexto, as pessoas elas estão sempre em busca de alguma coisa. Mas nesse buscar alguma coisa, se enchem de atividades, se enchem numa correria desenfreada, e vão sempre pensando o além, o depois, sonhos que vão sempre sendo projetados no futuro. O agora vai passando como um momento que não é essencial e justamente nessa correria, quando o homem perde algo de si, é que está o vazio. Ele está cheio de coisas, mas vazio de si mesmo. A mesma coisa ele vai denunciar no segundo momento do pensamento dele, né, no segundo Heidegger. A nossa época, que é marcada pelo espírito da técnica, é uma época onde, de fato, as pessoas elas se prendem ou se deixam escravizar pela ciência, pela própria ciência que criaram, né? E, ao mesmo tempo que se escravizam por ela, não são mais donos de si e do seu destino, né? São outros tantos objetos. É muito interessante porque Heidegger vai falar o seguinte, né? Durante toda a história, principalmente a partir da Idade Moderna, o ser humano ele produziu a ciência. A ciência era como que um instrumento em suas mãos para ele dominar o mundo, para ele dominar a natureza, conseguir resolver os problemas e os males que assolavam o homem. Só que nós chegamos num determinado estágio que nós nos tornamos instrumentos da própria ciência. A partir de que momento que o Heidegger considera que começa esse vazio existencial, né? A partir de que momento histórico a gente pode considerar esse homem contemporâneo e esse vazio existencial? Sim, nós podemos pensar basicamente na Primeira Guerra Mundial. Heidegger ele presenciou as duas guerras, né?
inclusive teve um envolvimento com o nazismo na Segunda Guerra. Mas a Primeira Guerra foi para ele um momento muito forte, porque ele estava participando nos campos de batalha, né? Ele não tinha condições de ir nas frentes de batalha, mas ele atuava em alguns outros trabalhos ali para auxiliar as tropas alemãs, né? E então, sem dúvida, foi uma experiência que o colocou frente àquelas conquistas, que seriam conquistas da ciência e da própria técnica desenvolvida pelo homem, né? Na verdade, eram conquistas que estavam sendo colocadas contra o próprio homem. Então, digamos que, existencialmente falando, para Heidegger, o momento chave onde ele começa a constatar esse vazio existencial seja a Primeira Guerra Mundial, né? Porque foi para ele uma experiência tremenda, né? Que marcou, de fato, existencialmente a figura, a personalidade de Heidegger. O Heidegger é basicamente um pensador existencialista, né? Ele está aí, é um dos representantes do existencialismo. E para a gente entender melhor aí essa reflexão que ele faz, qual que é a diferença que a gente consegue aí conceber entre vazio existencial e crise existencial, né? Que é aí, que é essa eterna busca de identidade do homem, né? Aquelas perguntas do ser, né? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então, como que o Heidegger faz essa diferenciação aí, né? Porque que ele, olha, a partir desse momento, a partir de um momento histórico, por fatores X, o homem passou a viver um vazio existencial, né? Como que a gente poderia tentar aí fazer essa diferenciação? Sim. O vazio existencial, digamos, seria uma marca própria do nosso tempo, né? O nosso tempo é marcado por esse vazio. Agora, a crise existencial é algo que percorre a vida humana desde que o homem é homem, né? Desde que ele se coloca a pensar, desde que ele começa a usar da razão para questionar sua própria vida, sua existência, o mundo, a crise sempre é algo presente, né? É interessante porque quando nós estudamos a história da filosofia, desde os pensadores mais antigos até os pensadores atuais, a crise sempre está presente na filosofia deles, né? Numa visão talvez um pouco pessimista, né? Poderíamos até falar que a crise seria um elemento constitutivo da própria filosofia, né? Porque a filosofia, ela começa a pensar, ela começa a interrogar alguma coisa a partir do momento que há uma crise, né? A partir do momento que algum paradigma é questionado, a partir do momento que algo cai, então, nas malhas do questionamento, né? Então, a crise existencial é algo que percorre, né, a própria filosofia. E não seria nem algo negativo, mas talvez parte de um processo que o ser humano percorre, né? Enquanto o vazio existencial é a marca da nossa época, que se enche de muita coisa, mas se esvazia de si mesmo. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente já volta para discutir aí as questões colocadas pelo Heidegger. Até logo. Você quer falar? A Câmara Municipal de Pouso Alegre quer te ouvir. Para que serve a ouvidoria da Câmara? A ouvidoria serve para você fazer críticas, elogios, reclamações ou pedir informações aos vereadores ou qualquer outro setor da Câmara Municipal. Mas como que eu faço para ter o contato com a ouvidoria? Você pode mandar um e-mail para a ouvidoria, ouvidoria@cmpa.mg.gov.br. Entrar na nossa página no site da Câmara Municipal, ligar para o telefone 35 3429 6521 ou ainda vir pessoalmente à Câmara Municipal, na Avenida São Francisco, número 320, Primavera. Participe do desenvolvimento da sua cidade. A ouvidoria está pronta para atender você. Acompanhe a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e fique por dentro das decisões tomadas pelos seus representantes. Todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo.
Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na casa, ao portal da transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Olá para você que nos acompanha, o Câmara Entrevista está de volta. Hoje nós recebemos o professor Adriano Geraldo, da Faculdade Católica de Pouso Alegre. Ele está falando um pouquinho para a gente sobre o tema do próximo Café Filosófico, que será transmitido ao vivo pela TV Câmara. A gente vai falar sobre o vazio existencial do homem. Professor, a gente estava falando agora há pouco, a gente tentou fazer aí uma diferenciação entre crise existencial e vazio existencial. O senhor colocou que esse vazio existencial ele se caracteriza, né, pelo nosso momento presente, né, ele ocorre agora nesse nosso momento presente e se dá principalmente em função o homem ele se preenche de muitas coisas, mas acaba não tendo nada para preencher o eu, né, de fato. Eu queria que o senhor pontuasse, né, que muitas coisas são essas, né, que acaba aí deixando esse vazio existencial. Sim. Quando Heidegger ele fala do homem que se enche, né, de muitas coisas e acaba esquecendo aquilo que é essencial, ele se refere à técnica. Aqui, técnica tem que ser entendida de modo separado da tecnologia, né? A tecnologia seria, para Heidegger, né, se configuraria como o aparelhamento que está aí presente em nossas mãos, que já na época de Heidegger assustava ele, imagina nos dias de hoje, né? E a técnica seria como que o espírito do tempo, né? Seria então aquilo que permeia as nossas vidas, que está presente, inerente em nós, né? Digamos que nós somos habituados com a técnica faz parte já do nosso existir, né? Tudo que nós pensamos, fazemos, nós sempre nos movemos dentro de uma visão técnica do mundo. Isso quer dizer sempre instrumentalizar algo, né? Quando Heidegger fala de técnica, ele pensa em instrumentalizar alguma coisa. O homem mantém relação com o mundo a modo de um instrumento que está sempre às mãos dele, né? Só que esse é um problema porque o homem contemporâneo, ele não expande essa ideia apenas para os objetos e para o mundo, mas inclusive para as pessoas e para as relações. Então, digamos que o homem, ele se preenche, o homem contemporâneo, ele se preenche, não é, de muitos afazeres, mas tendo sempre em vista a possibilidade de ter alguma utilidade para si e para a sua vida, né? Então, ele se enche de muitas relações, né? Hoje em dia isso é muito claro para nós, né? Nós temos diversos meios de comunicação, redes sociais, que nos colocam em contato com muitas pessoas, porém sempre tendo em vista alguma utilidade para nós, né? Nós acabamos instrumentalizando essa relação. Com o próprio mundo também, nós estabelecemos sempre uma relação de dominação, mas tendo em vista a utilidade que tudo tem para nós, e vamos nos preenchendo de diversas coisas, né? Vamos multiplicando as nossas atividades, vamos multiplicando nossos compromissos, as nossas relações, de tal modo que elas são muitas, mas ao mesmo tempo vazias de um sentido. Seria, de repente, então, a busca para atender utilidades materiais em detrimento das utilidades espirituais, ou para a alma, ou aquela coisa. Seria isso, mais ou menos? Sim, seria uma questão praticamente sem a gratuidade das relações, né? Para nós, talvez seja mais fácil perceber isso do que para Heidegger, né? Para Heidegger, talvez ainda estivesse tudo muito obscuro, devido ao tempo que ele estava mergulhado. Mas para nós é muito claro, porque, por exemplo, né, vamos trazer para um exemplo bem prático, sair da teoria. Uhum. Né? O que acontece nos grupos, por exemplo, das redes sociais? Né? Se juntam pessoas com afinidades muito marcadas, né? Com gostos muito parecidos. Ou seja,
a função daquela tecnologia e da presença de outras pessoas é preencher justamente um vazio que eu tenho de algo idêntico a mim, né? Diferente de, por exemplo, algum tempo atrás, quando não haviam essas redes sociais, necessariamente você tinha que conviver com pessoas que estavam próximas a você, independente se eram pessoas que tinham os mesmos gostos ou não. Não há, de repente, uma troca aí, né? Ao invés você se junta a outras pessoas que vão afirmar o seu ponto de vista, ou reafirmar o seu ponto de vista, e não vai haver uma troca com pessoas, por exemplo, que têm visões diferentes daquelas que eu sustento. Seria mais ou menos isso. Justamente. Justamente. Por detrás disso, então, está justamente uma ideia de que eu mantenho relações a partir do momento que elas me servem para alguma coisa, né? Agora, se nós pensarmos para além de Heidegger, isso tem consequências desastrosas, né? Porque a intolerância, por exemplo, encontra isso à raiz. Se nós não conseguimos conviver com o diferente, se nós não conseguimos manter uma relação de troca de fato, né? À medida que nos fechamos num grupo que é útil para nós e para a nossa autoafirmação, isso é muito problemático para questões éticas, políticas que venham a decorrer depois. Quando a gente observa fatos que ocorrem hoje no mundo, né? Sim. Quando a gente tem uma escalada aí da tolerância, a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso nas eleições agora nos Estados Unidos, a gente vê isso com os imigrantes, né, na Europa. Então a gente poderia colocar esse contexto histórico, então, dentro dessas consequências, né, que se dão dentro desse conceito que o Heidegger traz para a gente. Seria isso? Sim, seria justamente isso, né? No fundo está essa ideia de que o homem, ele estabelece suas relações, mas tendo em vista sempre que essas relações lhe são úteis, né? Ou o preenchem de algum modo. E essa reflexão que o Heidegger traz, ela mostraria, de repente, uma contradição aí na técnica, né, que o homem utiliza. E aí, né, seja aí, o senhor usou a expressão de dominação do mundo, né? E aí quando o senhor disse que são 3 pilares, né, que o Heidegger coloca, que é o eu, né, o eu e os outros, e o eu e o mundo. Então, de repente ele colocaria aí que nessa evolução a gente teria uma contradição que quanto mais a gente aplica a técnica, maior é o vazio existencial. A gente poderia considerar dessa forma? Sim, certamente. Certamente, porque à medida que o homem, ele, a partir da técnica, a partir da ciência, ele tende a dominar, tende a desvendar os mistérios, né, da natureza, se julgar como senhor do mundo, a partir desse momento ele perde o encantamento da vida, ele perde o poético da vida, né? Aliás, isso para Heidegger é muito sério também, porque Heidegger nota que nós estabelecemos uma linguagem muito científica, muito racional de tudo. Nós perdemos a faculdade, a capacidade de nos encantar com o mundo, de nos encantar com os outros, com a natureza, com a vida, né? Aliás, isso é presente tanto em Heidegger quanto Nietzsche. Nós perdemos o nosso senso de visão poética da vida. E justamente por isso é que nós nos encontramos numa existência sem um sentido, sem um fundamento, né, sobre o qual caminhar. Justamente porque falta para nós esse senso artístico para olhar e para encarar os fatos da vida. E bem nessa linha, né, nietzschiana, a gente chega a uma contradição que traz essas consequências graves, né, sérias, a qual o senhor refere. Como a gente pode reverter esse processo? O senhor enxerga aí alguma saída? Sim. Heidegger, ele vai apontar algumas saídas, né? De modo especial, como o Café Filosófico trata um pouco mais do existencialismo heideggeriano, poderíamos apontar aqui o que ele fala na primeira parte do seu pensamento, na sua primeira fase, que seria o ser para a morte, né? Heidegger, ele tem uma noção tanto quanto sombria, né? Porque ele afirma que somente a partir do momento que eu antecipo o pensamento sobre a morte é que eu consigo viver uma existência autêntica, né? Porque a morte é a possibilidade que anula todas as demais possibilidades. Todos os projetos se tornam nulos perante a morte, né?
E a partir daí, então, é que o homem consegue fazer uma reflexão um pouco mais séria sobre si mesmo, sobre os seus gestos, sobre os seus projetos, sobre a sua atuação no mundo, né? É mediante essa antecipação do pensamento da morte. Pensar a morte seria, então, para Heidegger, um dos caminhos. Um caminho sombrio, como o senhor colocou. Professor, a gente está chegando ao final da entrevista, mas o senhor ainda tem um tempinho para fazer aí suas considerações finais. E aproveitar para convidar aí os telespectadores para vir participar do Café Filosófico, né, no dia 4 de junho. Sim. Nós temos aí, então, uma oportunidade muito boa de refletir um pouco sobre a questão da nossa existência. A filosofia, ela não é apenas um saber abstrato que fica distante das nossas vidas, mas quer ser de fato uma sabedoria, um amor pela sabedoria que ajude, que oriente, que norteie a nossa vida. E de modo especial, pensando aí nos nossos dias atuais, pensando na situação do homem contemporâneo, nós vamos estar então no dia 4 de junho próximo, falando sobre o vazio existencial do homem contemporâneo e algumas diretrizes, algumas sugestões, quem sabe, para reverter, para viver de um modo mais autêntico. Aí eu convido você que está aí em casa nos acompanhando para vir participar com a gente, não só para ouvir, mas para participar, para debater, para discutir, porque de fato a raiz do pensamento, da sabedoria, a raiz da filosofia está aí, no discutir e no partilhar as experiências e o conhecimento. Eu espero você lá. Muito obrigado, professor. Bom, e lembrando que as inscrições para participar do Café Filosófico que acontece no dia 4 de junho já estão abertas. Elas podem ser feitas na recepção da Faculdade Católica de Pouso Alegre e também aqui na Câmara de Vereadores. E lembrando que essas inscrições só podem ser feitas presencialmente. E as vagas são limitadas, então quem chegar primeiro vai poder acompanhar aqui o Café Filosófico e quem não puder vir também pode acompanhar ao vivo pela TV Câmara. É no dia 4 de junho, a partir das 4 horas da tarde. E o Câmara Entrevista fica por aqui, a gente volta na próxima semana. Obrigado.